Boa tarde, tudo bem? Aqui, professor Renan Carrillo, do Filosofia. Renan, desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. A convido para deixar aí seu joinha, comentários ao longo do vídeo e compartilhe esse projeto e o especial de hoje. E como sempre, em respeito ao seu tempo e atenção, eu convido pessoas que têm muito a dizer, com conhecimento profundo nas pontuações e reflexões. E no especial de hoje, Recomeço Reflexões, trazendo uma proposta de pontos de partida ou pontos de saída para esse momento que nós estamos. Você fala, Renan, qual o momento que nós estamos? Ainda em um processo de transição da pandemia. O que muitos falaram, né, ainda falam sobre o novo normal desde o ano passado, mas algo que eu venho repetindo que não existe o novo normal, o que existe é o recomeço, e o recomeço é algo presente na história da humanidade, desde as mitologias, né, nos discursos, para que o ser humano possa superar a si mesmo, superar os obstáculos que a eles muitas vezes é imposto, e no dia de hoje trazendo essa reflexão, onde iniciaremos ali numa análise sobre a questão da unidade, né, a unidade do ser, depois a coordenação, né, uma ação conjunta, e por último, a dimensão de que um ponto de vista é algo muito rico, mas a união de vários pontos de vista certamente enriquece a capacidade do ser humano de superar a si mesmo e superar os obstáculos que a ele foi imposto. Então vamos lá para a nossa reflexão. Novamente, deixe aí seus comentários de concordância e discordância. O diálogo sempre é bem-vindo. E com vocês, recomeço. Eu me chamo José Caetano Minos e sou professor de filosofia. Recebi o convite para fazer uma breve reflexão acerca de um processo de ressurgimento do próprio ser humano, da pessoa humana, depois de um momento de crise que nós passamos, ou pelo qual ainda estamos passando, que nós caracterizamos como a pandemia. De antemão, eu quero agradecer o convite e a oportunidade de partilhar um pouquinho daquilo que eu conheço e daquilo que eu sou, porque afinal de contas é a partir daquilo que nós falamos é que nós os manifestamos. Talvez aqui nesses 8, 10 minutos de reflexão vocês poderão me conhecer um pouquinho melhor através da minha fala. Dentro da perspectiva filosófica, eu teria vários assuntos, vários temas a ser abordados como base para essa reflexão. Mas eu vou pegar um tema metafísico. Acredito que alguns vão pensar, nossa, mas metafísico, o que é isso, né? É complexo, metafísica, ele está para além da física, são reflexões muito abstratas, abstração pura, mas não é muito complicado, não. Especialmente esse tema. Dentro da filosofia e da metafísica, nós temos o que chamamos de transcendentais, ou atributos do ser. São características específicas dos seres, daqueles que existem, né? Para existir é necessário que esse ser possua esses atributos. E são 4, basicamente: a unidade, a verdade, a bondade e a beleza. E contextualizando a reflexão, percebendo a abrangência da mesma, eu decidi escolher dentro desses 4 atributos o atributo unidade. Nós costumamos dizer que o ser, para que seja de fato, é necessário que ele seja uno. Não é o carro uno, né? Acho que não, nem sei se existe mais, mas uno enquanto unidade. Nós não podemos confundir essa unidade enquanto unidade numérica. O que nós vamos pensar, o que eu vou falar com vocês, não é unidade numérica. Não é 1, 2, 3, 1 mais 1, 2, 3 mais 2, 5, 3 vezes 3, 9, não é isso. Essa unidade ela é mais quantitativa. O que nós vamos refletir é sobre uma unidade qualitativa. E o que ela significa? Ser uno
é ser indivíduo, é não se submeter a uma repartição, é não se repartir, diríamos assim, não se dividir. É o indivíduo em si mesmo. E aqui nós podemos observar que essa unidade, ela faz parte do processo que combina com o conceito de identidade. O que é identidade? Quando eu digo assim, a identidade do ser humano. Na verdade, identidade é aquilo que faz com que eu seja eu mesmo, né? Aquilo que é como é, né? A definição de identidade é aquilo que é como é, pronto. Então, nessa perspectiva, nós percebemos a importância da unidade. Essa unidade que faz com que o ser seja indivíduo em si mesmo, mas a unidade também enquanto promotora de uma força. Eu só tenho força enquanto ser humano quando eu me contento, quando eu me comporto como alguém indivíduo. Se eu me dividir, eu perco a força. Inclusive tem uma expressão que diz assim, né? Não sei se eu vou lembrar dos 3 elementos, mas é fé, força e foco. É isso, né? O foco da força. Quando eu desvio o foco, eu divido o foco para vários aspectos, vários objetivos, eu perco um pouco da minha força. Então, se eu quero atingir algo, se eu tenho um objetivo, eu tenho que me concentrar nele. Eu tenho que manter a minha unidade voltada para ele. Eu tenho que ter foco. Uma vez que eu divido, eu perco a força. E assim também acontece com a humanidade como um todo, né? Essa unidade minha, enquanto ser, o uno em mim mesmo, não me impossibilita de ser com o outro. Isso é importante. Porque eu posso pensar assim, mas então eu sou tão indivíduo, não confundindo, né, com a mônada de Leibniz, colocou o sujeito cartesiano dentro de um compartimento fechado. Na verdade, isso aí acabou se tornando uma má interpretação, porque eu posso muito bem ser uno, ser indivíduo em mim mesmo, mas ao mesmo tempo deixar abertura para o outro. E aí isso constitui então a nossa relação. É pela unidade e abertura em relação ao outro que se constitui ou se constrói o conceito pessoa. Pessoa é relacionar-se. E aqui então eu chego no ponto nevrálgico da minha reflexão. Como ressurgir, como renascer, como superar esse momento tão delicado da pandemia? A palavrinha-chave é unidade, não é isso? Quando lá no início as pessoas, né, os responsáveis diziam, olha, vamos usar máscara. Todo mundo usando máscara ajudou bastante. Vamos ficar em casa, vamos pensar no outro. Quando eu uso máscara, eu penso em mim, me protejo e protejo o outro também. Olha a unidade, né? A unidade que está voltada para a minha proteção, mas dela também depende a proteção do outro. Então, a unidade não é ausência de relação. Pelo contrário, quanto mais eu tenho, mais eu consigo fornecer. Quanto mais uno eu sou, quanto mais equilibrado eu sou, quanto mais substrato eu tenho, humanamente falando, mais condições de passar isso para os outros, de ajudar as outras pessoas. Então, a unidade, ela só é possível, aliás, na verdade, invertendo, a multiplicidade só é possível a partir da unidade. Todos unos, cada um em si, se relacionam e nessa relação se constitui o múltiplo. E olha como é interessante, nós só vamos vencer isso se nos unirmos. Se a gente observar, por exemplo, as grandes instituições, as grandes empresas, enfim, fundações, quando se tem uma unidade coesa, coerente, ela vai para frente, caso contrário, não. Jesus é claro, né? Um reino que se divide, perece. Um reino dividido entre si, perece. Um ser humano dividido, um indivíduo dividido em várias dimensões, em várias perspectivas, ele atira para todo lado e não chega a lugar nenhum. Uma sociedade que se divide, uma sociedade onde cada um pensa somente em si mesmo, onde o seu umbigo se torna o centro do universo, não chega a lugar nenhum. Então, esse ponto, né, essa palavrinha-chave, não obstante ter sido feita uma reflexão filosófica puxada para a metafísica, né, o uno, todo, o múltiplo, etc., etc., era muito simples para entender
que se nos unirmos, de fato, somos fortes. E se nos unirmos, vamos vencer esse vírus. Ele se apresenta como inimigo. Então, com o inimigo não se brinca, né? E aqui é importante pensar que ele ataca diretamente, e atacou e eliminou, ceifou mais de 500 mil pessoas só no Brasil. Então é algo muito sério. É pensar que se nos unirmos, somos mais fortes e teremos condições de superar essa dificuldade. Na história nós observamos isso. Quando se une, se chega. A divisão nos enfraquece. Nós nos tornamos fracos quando nos dividimos. Nos dividimos no sentido de divisão interna. Muito simples, quando eu estou em conflito, eu não rendo a mesma coisa. A pessoa em conflito, ela deu margem, deu perspectivas para uma divisão. Ela não está una em si mesma. E assim também é com a sociedade. E se a gente se dividir, o vírus vence. Mas a gente já percebeu, né, e tem muita esperança nisso, que nós estamos vencendo, né? Sem dúvida nenhuma. A vacina, o comportamento das pessoas, não todos, né, porque tem gente que ainda abusa, mas o comportamento das pessoas, tudo isso favorece esse processo. Então eu concluo a minha reflexão desejando a todos um trabalho profícuo no sentido de participar da unidade que constitui a força do ser humano. A unidade que é estabelecida pela racionalidade. Porque os animais também se unem. O leão se une para caçar, o outro se une para outras coisas para sobreviver, mas o ser humano é o único que se une tendo em vista um objetivo consciente. Nós seremos salvos pela nossa consciência, por essa capacidade de perceber onde está realmente e onde deve residir o foco da nossa existência. Que tenhamos todos uma boa luta, um forte abraço. Oi, Renan, como prometido, estou te trazendo aqui o que eu pensei a respeito da infância desse momento e o que a nossa contemporaneidade pode trazer de desafios. Eu escolhi falar da infância, mas na verdade falo também um pouco sobre a questão dos adolescentes, pensando que são dois tempos em que necessariamente é preciso construir na relação com o outro semelhante, ou seja, com os outros do mundo humano, o que eu chamo de coordenação, ou seja, de uma ordenação conjunta de ações, de atitudes e fundamentalmente de aprendizado e de ensino. Eu sigo um pouco da reflexão de um autor francês que se chama Eric Pleasance, que estuda a sociologia da primeira infância, então ele fica especificamente na área das crianças de 0 a 3 anos, mas as reflexões que ele traz a esse respeito também são importantes para pensar as crianças das outras idades e mesmo os adolescentes. Ele faz uma relação importante entre a educação infantil, da primeira infância, que seria no Brasil as creches, e essa ideia do pré-escolar, numa coincidência tal entre uma coisa e outra, que me fez pensar, quando eu estava fazendo pós-doutorado, em 2005, 2006, que isso comporia um pequeno infante escolar, né? Então, como se fosse uma categoria. Essa categoria também pode ser pensada do escolar, tanto para as outras crianças como os adolescentes. A escola é o espaço que conhece melhor crianças e adolescentes e que, neste momento em que, pela primeira vez, vamos retomar de forma nacional a escolarização, vamos enfrentar a falta que fez, durante esse período, um certo ensinamento dos pais, a partir das escolas, de como lidar com crianças e jovens. A pandemia ela fez algumas sacudidelas importantes naquelas coisas que não nos habilitamos durante tanto tempo, quais sejam comunicarmos-nos de uma maneira efetiva, sabermos viver em coletividade. E com isso, agora a gente está defronte de um grande desafio em que se coloca muitas vezes crianças e jovens estão tendo prejuízos. E eu queria ousar a resposta de que talvez os prejuízos que as crianças e os jovens possam sofrer estejam mais relacionados às nossas falhas de coordenação como ambiente humano do que
para crianças e adolescentes do que propriamente alguma questão de falha do desenvolvimento, dado que eles vão se virar com isso. Eu acho que é importante essa fala sua, Renan, no sentido de que no meu tempo de jovem, tinha um escritor, que eu acho que talvez você não conheça, porque você é um jovem, chamado Malbataan. Malbataan era um brasileiro que mudou o nome só para parecer um nome árabe, e ele escreveu muitos livros. Um dos best-sellers que ele escreveu chamava-se O Homem que Calculava. Um livro delicioso de ler, onde ele faz um monte de jogos com a matemática. E ele tinha um livro de contos, chamava-se Maktub. Maktub em árabe quer dizer está escrito. E nesse livro tinha um conto que eu gosto muito de citar, que era o conto sobre os 7 cegos e o elefante. Então ele diz que 7 cegos cercavam um elefante e cada um dizia o que achava que estava pegando. Então, o cego que estava pegando na perna do elefante falava: isto é uma palmeira, veja que tronco grosso e forte. O cego que estava pegando na orelha do elefante falava: não, você está enganado, isto é um abano, veja como eu consigo ventilar aqui. O cego que estava pegando no rabo do elefante, que tem aquelas cerdas, não, isso aqui é um pente, veja como isso é bom para pentear o cabelo, né? O cego que estava pegando a tromba do elefante, nem lhe digo o que ele estava pensando que estava pegando. O fato é o seguinte: dependendo do seu ângulo, você enxerga uma coisa diferente quando você está enxergando um negócio muito grande. Quando o seu campo de visão não te permite ver tudo, você vê uma parte. Nesse sentido, você não é um mentiroso, um criminoso, um idiota. Você só não enxerga muito. Então, quando nós estamos frente a problemas complexos, nós temos que ter a humildade de aceitar outras visões. Que poderão estar em outros ângulos, enxergando a mesma realidade parcialmente. Uma pandemia é extremamente complexa, o mundo de hoje é extremamente complexo e a nossa visão é sempre parcial. Nós temos que entender isso, é a humildade de aceitar que eu não sou capaz de enxergar a complexidade da situação tal qual ela se apresenta. Portanto, quanto mais pessoas eu chamar para me ajudar a interpretar o mundo, e às vezes a visão de uma outra pessoa pode ser totalmente antagônica à minha, porque a angularidade dele está vendo coisas que eu não estou vendo. Então a realidade é complexa e nós temos que procurar entender o que é isso. Então quando você fala lá do papel do Congresso, do pagamento do auxílio emergencial, da necessidade de leitos de UTI, da necessidade de medicamentos para intubação, da necessidade de compra de vacina, essa coisa toda é muito complexa. Então, vamos ter humildade para conseguir entender a complexidade da realidade que nós estamos vivendo hoje, para conseguir, em entendendo minimamente a realidade, intervir sobre ela. Nossa capacidade de transformar a realidade vem da nossa capacidade de intervir nessa realidade. Para isso é fundamental a gente entender. Eu acho que essa é uma questão muito complexa. Temos que nos comportar de uma forma mais esperta do que os cegos que cercavam o elefante. Bom, chegamos ao final dessas reflexões, com certeza haverá mais reflexões. Espero que tenham gostado, agradeço pelo tempo e pela atenção. E a mensagem final, a chamativa, né, para esse recomeço, o recomeçar ou começar novamente, traz em si a experiência passada que pode nos ajudar com o futuro ou nos deixar receiosos. A humanidade, ou seja, os seres humanos devem aprender. O dever de aprender como força motriz que nos impulsiona
para melhorias. Às vezes surgem as perguntas: melhorar para quê? Para quem? É preciso dar um salto. E esse salto é uma libertação das amarras da angústia, onde, conseguindo nos desamarrar dessas angústias, surgem novas respostas. Então, a melhoria é a busca contínua dessas respostas. Criar um rótulo ou ideologia de que simplesmente tudo iria mudar, tão simplesmente por mudar, era um certo fascínio em querer enxergar para além do momento vivido. E nesse sentido, vimos que é preciso a força da unidade, como vimos com o mestre Caetano, onde a unidade traz a dimensão dessa força de mudança, a coordenação, que é a ação conjunta, e, novamente, a simplicidade e a humildade, ou seja, do latim, humildade, humus, ter o pé no chão, de aceitar o ponto de vista do outro como possibilidade de alternativa, de superação naquele momento de dificuldade. Novamente, agradeço pela atenção, compartilhem o vídeo e até a próxima.